Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Lucas Sanji, você está na Infinity Edição de Imagens e hoje eu vou falar sobre um cara muito poderoso da edição fotográfica chamado Photoshop. Se você acompanha os vídeos que eu faço aqui no canal, deve ter percebido que até o momento eu só trouxe tutoriais sobre o Lightroom. De fato, eu defendo que a maior parte da nossa pós-produção deve ser executada no Lightroom, mas também é inegável que o Photoshop tem ferramentas poderosíssimas que a gente tem sim que explorar na nossa pós-produção para finalizar e trazer um destaque a mais para as nossas fotografias. E hoje eu vou falar sobre uma dessas ferramentas que eu gosto de usar bastante, que é a ferramenta Níveis. Com ela a gente consegue trabalhar de forma muito fácil os tons claros e escuros das nossas fotos, o ponto de preto e de branco, tudo isso em essência para trabalhar e melhorar o contraste das nossas fotografias. E a ferramenta pode ser usada basicamente de duas formas, a forma corretiva e a forma criativa. Bom, então vamos lá para dentro do Photoshop ver tudo sobre a ferramenta Níveis e ver como a gente pode usá-la para melhorar as nossas fotografias. Vamos lá então, eu tenho aqui essa fotografia de Ouro Preto, essa cidade incrível, belíssima, muito fotogênica. Porém, a minha fotografia original não está condizente com toda a beleza da cidade. A foto está mais parecendo uma parede cinza porque de fato os tons cinzas estão impregnando a imagem. Ela foi feita num dia nublado, uma iluminação que não trouxe uma nuance de tons claros e escuros aqui para a fotografia. Então, resumindo, a imagem está sem contraste. Então eu preciso corrigir isso aqui na minha pós-produção para dar uma vida, para dar um impacto para essa fotografia. E a ferramenta perfeita para a gente fazer isso aqui no Photoshop são os níveis. Com ela eu vou conseguir trazer essa nuance de tons claros e escuros aqui para a imagem. Vamos dar uma olhada como que a gente acessa a ferramenta aqui no Photoshop. Se a gente vir aqui no menu superior, clicar em imagem, a gente desce aqui até ajustes e aqui temos a opção níveis. Temos aqui também, o atalho Ctrl L. Clicando, o Photoshop abre aqui o painel da ferramenta, mas eu já te adianto que essa não é a melhor forma da gente trabalhar com a ferramenta níveis, porque todas as alterações que eu fizer aqui no menu serão gravadas diretamente na imagem, aqui na minha camada do plano de fundo. Isso não é interessante porque essas mudanças serão irreversíveis, será uma edição destrutiva. Então a melhor forma da gente trabalhar com a ferramenta é criando uma camada de ajuste. Aqui em cima nós temos o painel de ajustes e essa coroa aqui, se a gente clicar nela, a gente abre novamente a ferramenta níveis, está aqui o menu dela de novo, e toda alteração que eu fizer aqui agora eu consigo reverter, porque essas mudanças serão gravadas aqui na camada de ajuste e não diretamente aqui na imagem. Então é uma forma mais inteligente e mais segura da gente trabalhar com a ferramenta. Se esse painel de ajustes não estiver visível aí no seu Photoshop, você pode vir aqui no menu superior e clicar em janela e marcar aqui a opção ajustes. E uma outra forma ainda da gente criar uma camada de ajuste de níveis é clicando nessa bolinha aqui embaixo e selecionando aqui a opção níveis. Então vamos agora trabalhar na prática com a ferramenta. Nós temos aqui 5 controles principais que vão trabalhar 5 parâmetros da fotografia. A primeira observação que eu faço aqui é que a ferramenta traz pra gente aqui o histograma da imagem e no caso dessa aqui a gente pode ver claramente que os tons estão distribuídos aqui no meio do gráfico, o que em outras palavras significa que a imagem está cinza. Então vamos dar uma olhada aqui em cada um desses controles. O primeiro que a gente tem é esse aqui à esquerda e ele controla o ponto de preto da nossa fotografia. E aqui o raciocínio é quanto mais eu arrastar esse ponto para a direita da fotografia, aqui para a direita do gráfico, mais pretos o Photoshop vai adicionar lá na fotografia. Então tudo que ficou aqui à esquerda desse ponto aqui da ferramenta é agora preto na imagem. O meu ponto de preto avançou aqui para onde estava mais cinza. Então se a imagem não tinha presença de pontos pretos, estava tudo cinza, eu tenho que trazer ele aqui mais para a direita. Fazendo isso eu acrescento os tons pretos que eram necessários lá na fotografia. E o controle aqui da direita ele faz o contrário. E a gente pode ver aqui pelo gráfico que não tem ponto branco nenhum na imagem, não tem tom branco. Então a gente precisa acrescentar aqui no gráfico também. E aqui é o contrário, quanto mais eu arrastar para a esquerda o controle, mais tons claros eu vou adicionar lá na fotografia. Então percebam lá como que o contraste da imagem já melhorou. Se a gente clicar nesse olhinho aqui no painel da ferramenta, a gente vê o antes e o depois. Então vamos dar uma olhada como era. Tava lá a imagem totalmente cinza. E agora como que eu já dei uma primeira corrigida aí nesse contraste. Vamos ver aqui agora esse controle do meio. Com ele a gente trabalha os tons de cinza médio da fotografia. E eu posso deixar esses tons cinzas mais escuros, trazendo o controle aqui para a direita, ou posso deixá-los mais claros, trazendo o controle aqui para a esquerda. Deixa eu voltar ele aqui para o meio, que estava legal. Então com esses 3 pontos aqui, a gente controla os pretos, os cinzas e os claros da imagem. A gente consegue acrescentar ou retirar esses tons lá da fotografia original. E qual é a função desses controles aqui de baixo, A gente tem esses 2 controles aqui. A gente pode ver que acima deles a gente tem uma barra gradativa que vai do preto absoluto até o branco absoluto. E por aqui a gente controla o quanto o preto da fotografia
vai ser realmente preto ou o quanto a gente pode subir ele deixando ele mais cinza. E com o branco é a mesma coisa, ele pode ser o branco absoluto ou a gente pode pegar esse branco e trazer aqui para a esquerda deixando ele mais cinza. Em outras palavras, com esses dois controles aqui de baixo eu posso deixar a fotografia mais ou menos lavada ou fosca ou mate, né? Esses outros termos que a gente usa também. Então aqui a gente pode trabalhar os 5 pontos de forma conjunta para definir o ponto de preto, de branco, o ponto do cinza médio e também o quanto o preto vai ser cinza ou o branco também vai ser cinza. E a gente tem que ir fazendo um contrabalanceamento entre eles. Então um ajuste clássico de ser feito aqui, por exemplo, é deixar a imagem com bastante contraste. Então deixa eu trazer aqui o ponto de preto e de branco mais para o meio e deixar o ponto de preto e de branco mais cinza, né? Mais lavado. Então a gente tem aí uma imagem com contraste e que está mais lavada, né? Fica um resultado interessante, vamos ver o antes e o depois. Tá lá a fotografia original e aqui com esse ponto de preto e de branco mais acentuado, deixando eles também mais lavados. E essa escolha aqui fica a cargo do fotógrafo. Tem gente que gosta de trabalhar uma fotografia mais lavada, tem gente que gosta de tons pretos e brancos mais sóbrios, então fica aí a seu critério definir como fazer isso. Eu vou desfazer todos os ajustes que eu fiz aqui até o momento. Aqui do lado do olho, aqui ó, a gente tem essa setinha aqui e se a gente clicar nela, ele reseta todos os controles que eu mexi aqui na ferramenta. Então ele trouxe lá de volta a minha fotografia original. Então vemos aí que trabalhar com camadas de ajuste é de fato uma forma não destrutiva de tratar a imagem aqui no Photoshop. Bom, agora eu vou te mostrar algumas opções automáticas que a ferramenta traz aqui pra gente. Aqui acima à direita do gráfico a gente tem a palavra automático. Se a gente clicar nela, o Photoshop vai tentar calcular aqui qual é a melhor forma de deixar esses controles aqui para melhorar a imagem. E a gente pode ver que isso não funcionou aqui para essa fotografia. Deixa eu resetar de novo. E a gente tem aqui acima também algumas pré-definições que o Photoshop nos oferece. Então vamos abrir aqui, ó, clicando na setinha. Então a gente tem lá, ó, mais escuro, aumentar o contraste, 1, 2, 3. Deixa eu clicar no terceiro aqui. Então ele calcula lá um contraste que ele acha necessário para a imagem. A gente tem aqui também clarear sombras, não ficou legal, mais claro. Enfim, são algumas pré-definições aqui, nem sempre também funciona. E uma outra forma automática da gente trabalhar com a ferramenta é aqui com esses conta-gotas. Esse primeiro aqui é para a gente definir o ponto de preto clicando em algum ponto aqui da fotografia. Então, por exemplo, se eu acho que aqui o poste é onde tem que ser preto na minha imagem, clicar aqui, ele transforma lá isso no preto e recalcula todos os outros tons aqui da fotografia. Esse de baixo aqui é o contrário, é para a gente definir aqui na imagem o ponto de branco. Então suponhamos que eu clico aqui, ó, na parede da igreja, eu acho que aqui tem que ser o branco absoluto da minha foto, ele deixa lá a parede branca e calcula novamente todo o restante aí dos tons da imagem. Nesse caso aqui até que funcionou, eu consegui recuperar lá o contraste bacana de novo. E esse conta-gotas aqui do meio, ele serve mais para a gente trabalhar o equilíbrio de cores aqui da fotografia. Usando ele, a gente escolhe um ponto aqui no Photoshop onde a gente acha que tem que ser um cinza neutro na fotografia. O Photoshop deixa esse ponto cinza e recalcula as outras cores da imagem. Então vamos supor que essa parede aqui esquerda está amarelada, eu quero que ela seja o meu cinza neutro. Então o Photoshop transforma ela em cinza e recalcula as outras cores da fotografia. Eu mostrei aqui a título de informação, mas eu acho que a gente tem outras ferramentas mais eficientes para trabalhar o equilíbrio de cores, seja aqui no Photoshop ou mesmo lá no Lightroom. Então vimos aí as formas automáticas de trabalhar com a ferramenta. Eu vou redefinir aqui os ajustes mais uma vez. Eu acho que sempre que possível você deve trabalhar da forma manual, fazer uma leitura visual da imagem, observar ali o histograma, ver o que está sendo necessário de ser feito e trabalhar com os controles aqui manualmente, porque toda ferramenta automática a gente está de certa forma entregando o controle do nosso tratamento aqui para o programa. E como vimos aqui, ele nem sempre vai fazer um bom trabalho para a gente. Então aqui, ó, vou repetir os ajustes manuais que eu faria nessa fotografia. Vou acrescentar mais preto, trazendo eles aqui para dentro. Vou pegar o controle de branco, vou trazer mais para a esquerda aqui também, acrescentando tons claros. Vou trabalhar aqui agora com o ponto de médio, vou deixar ele um pouco mais escuro. E aqui eu vou fazendo ajustes finos agora, vou trazer mais tons claros. Finalizei aqui com os pontos de preto. E para mim aqui tá de bom tamanho, tá perfeita a correção na imagem. Então tá lá a imagem original, totalmente cinza. E agora como que eu fui capaz de corrigir esse contraste, trouxe mais vida, mais impacto para essa fotografia, deixando ela muito, muito melhor. Então vimos aqui como trabalhar com a ferramenta Níveis de forma corretiva. E vamos dar uma olhada também como que a gente pode usar a ferramenta para trabalhar de forma criativa. Eu tenho aqui agora essa outra fotografia de ouro preto e como eu disse lá no início do vídeo, a gente pode usar a ferramenta Níveis também de forma criativa. Então não estou muito preocupado aqui agora em fazer correção ou deixar essa imagem fidedigna tal qual a realidade lá fotografada. Eu quero agora trabalhar de forma criativa, fazer algo mais artístico e para bem dizer, o que eu vou explorar é essa relação de luz e sombra aqui nessa fotografia. A gente tem uma sombra desenhada aqui na parede, essa rua que está mais escura. Em contraposição aqui, essa arquitetura aqui à esquerda
esquerda que está mais claro, o céu também. Então vou tentar trabalhar e dar uma realçada nisso lá com a ferramenta Níveis. E uma primeira coisa que acho que vai me ajudar aqui no meu objetivo é transformar essa fotografia em PB. Acho que as cores aqui não são necessárias, não vão me ajudar a chegar no resultado final que eu quero. Então, ó, se a gente vir aqui no painel de ajustes e clicar nesse ícone aqui do meio, a gente cria uma camada de ajuste que converte a imagem para PB. E agora eu vou lá clicar no ícone aqui do Níveis, né? O Photoshop trouxe de volta aqui para mim o menu da ferramenta. E eu vou agora trabalhar lá a relação de luz e sombra da imagem. Então eu vou pegar aqui o ponto de preto, vou trazendo ele aqui para a direita. Então eu estou acrescentando mais pretos lá na minha fotografia. Então a gente pode ver aqui, ó, que eu escureci, acentuei essas sombras. O desenho aqui na parede ficou mais realçado. Vou trabalhar aqui também com o ponto de branco. Vamos trazer ele aqui para o centro da imagem, só um pouco. Não é muito necessário. E vou pegar aqui o ponto dos tons médios. Vou escurecer ele um pouco mais e vou trabalhar aqui também com um ponto de cinza, né? Então vou pegar esse preto, vou deixar ele um pouco mais lavado, trazendo ele aqui um pouco mais para cima. O branco também vou deixar um pouquinho mais lavado. E aqui para mim é o suficiente, aqui eu finalizo esse tratamento mais criativo com a ferramenta Níveis. Então como que de forma muito fácil aqui com os controles da ferramenta eu acentuei essa relação de luz e sombra aqui da imagem. Trouxe um certo clima de mistério aqui para a fotografia, achei que ficou bem legal. Então vamos ver o antes e o depois aqui da ferramenta Níveis, clicando aqui no olho, tá lá a imagem somente com a conversão em preto e branco que eu tinha feito, e agora aqui com o uso da ferramenta Níveis, trazendo aí todo esse contraste mais criativo, mais artístico, que explorou bastante essa relação entre luz e sombra, deixando aí também as formas, né, a arquitetura dessa fotografia bem mais interessante. Bom, e aqui concluímos essa imersão pela ferramenta Níveis aqui do Photoshop. Acho que deu para ter uma boa noção do que a gente pode fazer com a ferramenta para trabalhar os pontos de preto, cinza e brancos das nossas fotografias, seja para corrigir ou trabalhar de forma mais criativa, mais artística. Se você tiver gostado desse conteúdo, se tiver feito sentido para você, eu te convido aí a deixar o seu like, amigo, e também a se inscrever no canal. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!